O embate, o debate e a definição de cultura é bastante amplo, controverso, complexo, mas cultura basicamente seria aquilo que você cultiva, tem a ver com a raiz da palavra, né? Cultura, agricultura, cultivar, né? É algo que um povo cultiva, estabelece uma identidade do povo, que se reúne em torno disso. Mas, enfim, tem as discussões de a endoculturação, que é a cultura quando você é criado, né, desde criança, é a assimilação do conhecimento que começa no seu nascimento, quando criança, e é eterno até a sua fase adulta. Mas o que você aprende quando é criança é bastante amplo e fica arraigado ali, né? Chamamos de endoculturação. Um povo pode sofrer diversas manifestações culturais de fora, de dentro. A endoculturação é de dentro. Você tem a aculturação, quando uma cultura de fora ela estabelece uma influência, pode ser até por imposição, que é debatido e ensinado na escola, que foram os portugueses aqui no Brasil, na colonização a partir de 1500. Houve uma aculturação europeia, os índios foram praticamente extintos, né? Só ficaram poucos. A cultura indígena foi diminuindo, a cultura europeia foi sendo ressaltada. Até no Brasil, no Rio de Janeiro, na época do Império, a cultura aqui era francesa, a maior parte. E teve várias influências dos escravos, né, da África. E hoje em dia é muito enfatizado essa parte da cultura africana, né? Conhecido como cultura brasileira. Influenciado pela cultura africana, dos escravos, na culinária, música, religião. Mas eu vejo que, na verdade, o que estabelece no Brasil, principalmente, há um sincretismo cultural muito grande. E até onde isso é benéfico ou maléfico para a identidade do povo. É interessante que se você pensar que um jovem teve uma infância no final dos anos 80, início dos anos 90, ele vai conhecer muito mais da cultura japonesa, oriental, do que sua própria cultura. Ele pode não saber quem é Tiradentes, pode não saber quem foi Antônio Conselheiro, pode não saber quem é Deodoro Marechal da Fonseca, Zé de Anchieta, Padre Vieira. Inclusive o Padre Vieira, que tem várias cartas em seus sermões, ele até defendia os índios, pregava, catequizava, e tinha até cartas defendendo os judeus na época, já estavam sendo perseguidos, para quem não sabe, né? Os judeus foram perseguidos no decorrer da história, bem antes do nazismo, bem antes da Segunda Guerra Mundial. E o brasileiro pode não saber, porque isso tem a ver com sua própria origem, né? Que não adianta, você querendo ou não, a origem da nossa cultura, ela vem de Portugal. Portugal foi quem colonizou essas terras. A nossa língua, que também é uma coisa cultural, que nos une como povo, a língua portuguesa é herdada do país, do povo, do Império Português. Então eu não vejo, infelizmente eu vejo uma certa distanciamento da tradição, das origens brasileiras, e há uma ênfase muito grande ao sincretismo cultural, à diversidade. Não que um seja melhor que o outro, ou que não se devesse falar de um ou outro, mas deveria se alternar. Eu acredito que sim, a origem do povo, a tradição, tem que ser ensinada, estabelecida, debatida, relembrada, porque isso interfere diretamente na identidade do povo. No Brasil, por exemplo, o sincretismo cultural ele avança e impera. Você vê pelo menos esse último feriado que nós tivemos, de Jorge, São Jorge. São Jorge é uma figura mítica já sincretizada por várias religiões distintas. Em uma ele aparece como cavaleiro, que duela com a serpente. Então ele é um santo dos católicos. Aparece também na figura do candomblé, né? Algumas matizes africanas, como Ogum, se não me engano, outras entidades. Então seria similar ao que aconteceu na cultura grega com a romana. Os deuses romanos nada mais são do que deuses gregos convertidos para suas palavras, sua língua. E no Brasil ocorre muito isso. Outro exemplo seria também se você disser para um brasileiro, ele pode se surpreender ao saber que o futebol não é brasileiro. O futebol foi inventado na Inglaterra, né? Mas é considerada a grande paixão nacional, né? Então a grande paixão nacional não é nacional. A música brasileira também, muito enfatizada no samba, né? No pagode.
tem também suas raízes ali nas matrizes africanas, aquelas canções antigas, né, cantigas, que também não é brasileiro, então viria da África. Então o que de fato seria nosso entre aspas, né? Até porque nós vivemos na globalização, então cada vez será mais difícil distinguir o que é uma coisa do povo puro, digamos assim, né? De origem dali, ou que veio de fora. As coisas vão se misturando. Assim como o texto, livro, né? Literatura, há uma intertextualidade, como sempre. Então eu fico pensando sobre isso. Que o brasileiro, qual a identidade do brasileiro de fato? A sua cultura de origem ali, a sua tradição. Até onde nós estamos preocupados em ler, reler, ensinar a tradição, que eu acho que não há como fugir. É a cultura portuguesa, a nossa língua portuguesa, a nossa língua mãe, nossa mãe Portugal, e interfere na nossa identidade como povo. E a partir do momento que você vai se distanciando demais para a sua origem, para a sua história, quando você não conhece a sua história, está afadado a cometer os mesmos erros. Então você não vai saber como aquilo aconteceu, a construção do povo, o passado, os inimigos, os heróis, quem foram os inconfidentes, né? Os poetas Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. As pessoas falam muito pouco sobre isso, até desconhecem. É interessante como um jovem ele vai saber muito mais sobre a lenda do macaco lá na China, né? Das esferas do dragão, que foi bem falada aí no desenho do anime do Dragon Ball Z. Quem não conhece, ele vai conhecer muito mais sobre isso do que as próprias lendas do Amazonas, digamos assim. Se você pedir para uma criança hoje em dia te falar 10 personagens do folclore brasileiro, talvez ela não te fale logo de cara ou nem saiba. Mas se você perguntar sobre 10 personagens de anime, talvez ela te fale até muito mais. Isso é um reflexo do sincretismo cultural, da globalização, de todo esse caldeirão midiático, né? Textual, cultural, global. Então eu fico pensando sobre isso. É necessário você resgatar as origens, ensinar a nossa literatura brasileira ou portuguesa, portuguesa brasileira, luso-brasileira. Não há como fugir do início da língua portuguesa, Camões, seus sonetos, os Lusíadas, que narra de forma mítica, claro, não tão real, nem com tanta verossimilhança, mas tem um grande respaldo no imaginário literário da herança das epopeias, né? Assim como Homero, Eneida. Então, os Lusíadas de Camões é pouquíssimo falado, ensinado nas escolas. Quem sabe quem é Camões? A importância que ele teve para o português moderno, como nós conhecemos hoje. A transição do galaico português para o português de hoje. Da transformação da língua. Fala-se tanto sobre preconceito linguístico, que não tem que ter, mas você não estuda sobre a origem e a evolução da língua. E como ela ocorreu. E aí você vê defesas de coisas que, na minha opinião, nem deveria estar sendo questionado como modelo, questionando a gramática em si, coisas que são básicas, que estão querendo questionar coisas linguísticas que são básicas. Mas a pessoa não estudou sobre a origem do português, os primeiros textos escritos em língua portuguesa. Tudo isso se vale muito sobre esse sincretismo cultural, essa mistura, né? Então você vai perdendo a identidade do povo em si, do que é nacionalidade, do que é patriotismo, do que é de fato brasileiro, né? Digamos assim, do seu povo, da sua raiz e de onde você veio. Então que você estabeleça um equilíbrio entre a globalização, a assimilação de diversas culturas, mas não caia nesse relativismo cultural, onde você não vai saber nem aonde começa nem onde termina. E também uma questão de cultura boa, cultura ruim, cultura mais elevada, cultura inferior. No estudo tradicional da cultura, não é aconselhável você julgar níveis culturais, né? Não existe cultura boa, existem culturas. Mas você pode se perguntar aqui, até quando uma cultura ela incentiva, traz algo de bom, de benéfico para a sua sociedade? Até onde o estilo de música vai contribuir com algo para a sua juventude?
Vamos citar aqui em que contribui de bom uma música que fala senta, 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 vou fazer isso, vou fazer aquilo, com monossílabos, com onomatopeias, com ruídos, com ritmos incessantes, repetitivos. O que isso agrada o intelecto, contribui para a evolução humana. E até onde você conhece a cultura que deu origem a isso, né? O passado histórico, a literatura, os clássicos. Então, como sempre, você usar a navalha de Ockham, né? Que o grande pensador Guilherme de Ockham tem esse termo da navalha, você cortar as explicações muito complexas, cheias de palavras, de floreios, e explicar de uma forma bem simples, bem resumida, sintética. Então, analisar tudo isso. Para que você possa pensar sobre a cultura brasileira, a origem, até onde nós estamos, a endoculturação, a aculturação, a identidade cultural do povo brasileiro. Pensar sobre isso, ler e refletir.